Olá, meu querido Tatu, estudante que pretende ingressar à Universidade Federal do Paraná. Você chegou no local certo. A gente vai ter uma super revisão de biologia focado nessa prova, que talvez seja uma das mais bem elaboradas provas de biologia do Brasil. Gosto muito da Federal do Paraná e faço essa revisão aqui pela internet desde 2016. Trabalho com a prova do Federal do Paraná desde 2008. Me considero um entendedor dessa prova e é esses atalhos que eu fui pegando ao longo da vida como professor que eu quero passar para vocês aqui hoje. A gente vai fazer uma revisão de conteúdos baseado em questões. E falando em questões, preste atenção. Aqui na descrição do vídeo, você tem acesso a um link que vai te dar um PDF com 70 questões comentadas da Federal do Paraná de 2010 a 2018. É inteiramente gratuito, você pode espalhar para quem você quiser, inclusive você me ajuda quando espalha, porque você está divulgando o meu trabalho, isso é importante para mim. Falando em divulgação, outra coisa bem legal que ajuda o professor Guilherme. Inscreva-se no canal. Aumentar o corpo de colaboradores dentro desse projeto traz a ele mais visibilidade. Isso é importante para quem trabalha pela internet e quer cada vez mais poder oferecer algo melhor aos estudantes. Inscreva-se no canal, então. Vai lá na minha rede social mais movimentada, que é o Instagram. Me segue lá também. E eu acho que a gente está fazendo uma troca muito legal a partir de agora. Preste atenção, a gente começa a falar de Federal do Paraná. Pegue papel, pegue caneta, pegue borracha e vamos fazer desse momento algo decisivo para você. Outra coisa bem legal, não esqueça que depois que sair o resultado da primeira fase, a gente vai ter uma revisão de segunda fase. Uma coisa que eu ainda não fiz da maneira que eu gostaria aqui dentro desse canal. Nós vamos trabalhar com as questões, nós vamos trabalhar como a banca quer que você responda cada uma das questões abertas que nós temos na segunda fase da Federal do Paraná. É um projeto único, garanto para você. Gente, vamos falar um pouco da prova, vamos... sem mais enrolação, tratar da prova de biologia da Federal do Paraná. Primeiro assim, ó, eu fiz um levantamento para vocês de 2010 a 2018 dos assuntos que são cobrados dentro dessa prova. E se a gente olhar aqui, ó, começando por esse azulzinho e em sentido horário, nós temos bioquímica e biologia celular com 16%. Eu tenho aqui genética e biotecnologia com 13%. Eu costumo dizer que na Federal do Paraná, quando não cai genética na primeira fase, cai na segunda fase, e a gente tem que torcer para cair na primeira, porque na segunda fase normalmente a questão é bem complexa. Depois nós temos aqui, ó, origem da vida, evolução e taxonomia, com 9%. A gente tem vírus, monera, fungos, protozoários e algas com 4%, botânica 7%, embriologia e zoo com 7% também, histologia, fisiologia animal e fisiologia humana, que a Federal trata em conjunto, nós temos com 24%, é a frente mais abordada de toda a prova da Federal do Paraná, especialmente a fisiologia humana. Não existe prova da Federal que não tenha uma questão de física humana, a gente vai trabalhar algumas delas. E vocês têm por último ecologia, também super importante. Aliás, para quem está fazendo aí a prova da Federal do Paraná, para quem conhece um pouquinho melhor dela, sabe que a parte de ecologia, de certa forma, ela tem algumas similaridades com a prova do Enem. Ela não vai direto a um ponto específico, ela não vai a um conteúdo, ela quer uma interpretação desse conteúdo. Como é que vai funcionar a nossa revisão? Vou trazer exercícios para vocês, a gente vai analisar esses exercícios e em cima deles nós vamos trabalhar conteúdos. Então é uma revisão bem ampla. Eu peguei para vocês 16 exercícios dessa nossa apostila, nós temos 70 exercícios por lá, e eu separei esses exercícios dentro dessas porcentagens que vocês estão enxergando, para que eu não dê mais prioridade para uma coisa que não tem tanta prioridade, ok? Então a gente vai seguir a prioridade da prova, do levantamento dos últimos 9 anos de prova. Beleza? Então vamos para a nossa primeira questão. Para quem tem o material em mãos, olha ali, ó, é a questão número 2 do nosso material, questão da Federal do Paraná de primeira fase do ano 2018, do ano passado. Considerando a fotossíntese e a respiração celular aeróbica, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Então você tem aqui fotossíntese e respiração celular aeróbica como temas principais. Agora, quando a gente pensa em fotossíntese e respiração, já vem na nossa cabeça mitocôndria, cloroplasto, um monte de outras coisas, mas você vai ver que essa questão ela envolve algo um pouquinho além, uma coisa que a gente vê na fisiologia vegetal. Então vamos lá. Quando a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração,
celular, há maior disponibilidade de carboidratos para as plantas. Ele está falando de planta aqui especificamente. E nesse contexto, a gente tem um gráfico que é o gráfico mais cobrado de fisiologia vegetal em todas as provas. É o gráfico que a gente tem a luz em relação à respiração e fotossíntese. Então, no eixo X, a gente tem a incidência de luz e no eixo Y, a gente vai ter o metabolismo da planta, seja fotossintético, seja respiratório. Olha só, se você não tem nada de luz, é o zero da luz aqui, você tem, obviamente, zero de fotossíntese. A planta depende de luz para que ocorra o processo fotossintético. Mas à medida que a gente vai proporcionando luz a essa planta, ela vai fazendo mais e mais e mais fotossíntese, até que chega-se a um momento de estabilização. Chega um momento que não adianta você incidir mais luz sobre a planta, ela não vai conseguir realizar mais fotossíntese. Beleza? Chegou na capacidade limite dela. Agora, uma coisa bem importante. Se a gente tiver um ambiente controlado de água, de temperatura, a luz não vai influenciar sobre a respiração. Cuidado por quê? Porque a gente tem a tendência de achar que quando aumenta a luminosidade, vai aumentar também a temperatura, e isso vai fazer a gente ter um metabolismo diferenciado. Cuidado! Se o ambiente for controlado, se a gente não tiver variações de temperatura nesse ambiente e conseguir mexer com a luminosidade, a respiração não muda. A respiração é constante ao longo dessas diferenças de luminosidade. Esse gráfico é super importante. Por quê? Porque ele nos mostra quando que a planta está em superávit e quando que a planta está em déficit. Como assim, professor? Olha para o meu esquema aqui, ó, maior. A fotossíntese, pessoal, é um processo em que a gente tem luz, uma fonte de energia, a gente pega CO2, água, e com isso a gente consegue produzir matéria orgânica. A planta está interessada em produzir o seu próprio alimento durante a fotossíntese. Beleza, isso ocorre a partir de uma organela chamada de cloroplasto. Então, olha só, você tem incidência luminosa lá no cloroplasto, você tem entrada de CO2, que se dá através principalmente das folhas, através dos estômatos foliares, e você tem água que vem pela raiz. A planta, com luz, gás carbônico e água, consegue produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, e libera um resíduo chamado gás oxigênio. Um resíduo, professor? Esse resíduo é decorrente da quebra da molécula de água. Coloca, inclusive, aí na sua anotação, quando a água é quebrada durante a fotossíntese, a gente vai chamar esse processo de fotólise da água, nós vamos ter liberação de gás oxigênio. Então, quebrou moléculas de água, você vai liberar gás oxigênio, beleza? E o gás carbônico vai ser utilizado para que você fabrique a glicose. Beleza. O que eu quero que você entenda para você responder essas questões aí? Quando a gente tem fotossíntese, a gente está produzindo glicose e O2. Concorda comigo? Está produzindo glicose e gás oxigênio. Na respiração celular, o processo é o contrário. Olha as minhas flechinhas. Você tem glicose e oxigênio indo para a mitocôndria, aqui é a mitocôndria, e essa mitocôndria libera gás carbônico e água. Ou seja, na respiração você consome os produtos que foram produzidos lá na fotossíntese. Você consome glicose e gás oxigênio. Então, olha só, vamos dar uma olhada no nosso gráfico. Nessa situação aqui inicial, vamos pensar aqui, ó, nesse momento inicial aqui, ó, até esse ponto, você tem um momento em que a respiração está superando a fotossíntese. Você tem mais consumo de glicose e oxigênio do que produção de glicose e oxigênio. Ou seja, se você está consumindo mais matéria orgânica do que liberando ou produzindo mais matéria orgânica, a gente vai ter um déficit. Então, todo esse momento do pontinho aqui, ó, para a sua esquerda, no gráfico, ele é um momento de déficit. A planta está entrando em processos de consumo de reservas energéticas, porque ela está produzindo menos do que ela está consumindo. Agora, passou esse ponto, a taxa de fotossíntese vai superar a da respiração. Então, você vai ter um momento de superávit. A planta está com lucro, a planta está produzindo mais glicose e oxigênio
do que ela está consumindo. Essa glicose que é produzida a mais é utilizada depois para fabricar celulose, para fazer reservas de amido, é convertida em aminoácidos, em proteínas, em bases nitrogenadas, ou seja, a planta está se estruturando. Quando a gente está nessa porção do gráfico aqui, ó, tá? Desculpe a rabiscaiada aí, a planta está crescendo. Muitas vezes as pessoas têm plantas em casa e aí elas não entendem por que a planta morre. Deixa ela no meio da sala. Ah, mas eu dava água para ela, ela morreu do mesmo jeito. Talvez porque ela não estava com tanta luz. Lembre-se que muitas plantas precisam de grandes quantidades de luz e deixar ela no meio da sala não, às vezes não é um ambiente ideal. Ela precisa estar em superávit. Muito bem, agora a gente vai para nossas perguntas ali, ó. Quando a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração celular, há maior disponibilidade de carboidratos para a planta. Quando a taxa de fotossíntese é maior, quer dizer que ela está produzindo mais glicose do que ela está consumindo. A primeira é verdadeira. Vamos marcar em amarelinho para dizer que é verdadeira. Ok? Outra coisa interessante que eu não comentei com vocês, ó, desse gráfico, uma coisa que é super cobrada, está aqui, ó. Esse ponto de compensação fótica ou ponto de compensação luminosa. O que seria esse ponto? O momento em que a taxa de fotossíntese e respiração se igualam a ponto da planta não estar nem em lucro e nem em déficit. Ela não está nem com excesso de glicose nem com déficit de glicose, ela está equilibrada. Esse é o ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótica. A primeira, então, é verdadeira. Vamos para a segunda. Em plantas, a taxa de fotossíntese é sempre, cuidado com termos absolutos, sempre, nunca, jamais, é sempre superior à taxa de respiração. Claro que não, né? Quando não tem luz, a fotossíntese não tem como ser maior do que a respiração. Outra coisa importante, tem gente que acha que a planta faz fotossíntese de dia e respira de noite. Nada a ver, a planta respira 100% do tempo, tanto de dia quanto de noite, beleza? Então a segunda está falsa, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Terceira, as taxas de fotossíntese e de respiração celular podem se equivaler. Pode? Lá no ponto de compensação fótico. De modo que todo o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. Verdade? Tudo que a planta libera, ela mesmo consome. Todo o CO2 que ela vai liberar por respiração é utilizado nos processos fotossintéticos. Isso é o ponto de compensação fótico. A terceira está verdadeira. Vamos marcar aqui, ó, dizendo que ela está verdadeira. Próxima. A fotossíntese produz carboidratos. Beleza? A gente já sabe, glicose. Que são utilizados na respiração celular. Também a gente já viu isso aí. E a respiração celular transforma os carboidratos em dióxido de carbono, que é utilizado na fotossíntese. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. O CO2 vira glicose, a água vira O2. No processo de respiração celular é o contrário. A glicose vai ser quebrada durante a glicólise e o ciclo de Krebs e vai virar gás carbônico, enquanto que o oxigênio é utilizado para evitar a acidez mitocondrial, capturando hidrogênios e elétrons, formando água. Então, glicose vira gás carbônico, oxigênio vira água e vice-versa no processo antagônico que vai ser a fotossíntese. Então essa também está verdadeira, só a segunda que era falciane, a nossa resposta vai ser a letra B de Bocó. Beleza, foi? Legal? Estão gostando da revisão até aqui? Eu espero que sim, deixa aí nos comentários. Vamos para a próxima. Fica legal, fica dinâmico desse jeito, né? Principalmente para quem já está com o material em mãos. Lembre que você pode baixar o material a qualquer momento, ele é gratuito, tá? Tá aqui na descrição. A questão número 6, então, do nosso material, é uma questão de 2014, obviamente, da primeira fase. Os vertebrados possuem grupos de células bastante variados. Então, ele está falando de vertebrados, ele está falando de animais, tá, gente? Animais vertebrados que têm células eucariontes animais, com adaptações necessárias ao seu funcionamento. Essas adaptações refletem-se, muitas vezes, na própria estrutura celular, de modo que as células podem tornar-se especializadas em determinadas funções, como a contração, a transmissão de impulsos nervosos. Então, vamos sublinhando aqui, vamos destacando contração, transmissão de impulsos nervosos, geração, entre aspas, de calor, síntese de proteínas e lipídios, muito bem, secreção, etc. Olha quanta função celular a gente tem aí. Considere os resultados obtidos do estudo de duas células diferentes apresentados na tabela. Eu só queria chamar a atenção, antes da gente olhar essa tabela, para uma coisa importante. Geração de calor. Nós descobrimos recentemente, isso é uma pesquisa do ano retrasado,
que as mitocôndrias, que a gente já sabia, né, elas geram calor, mas a gente não sabia de como elas funcionavam por completo. As mitocôndrias, elas produzem uma molécula chamada de ATP, e esse processo é um processo exotérmico, que libera calor. O que a gente não sabia é que a mitocôndria vai ter lá no seu interior o ponto ótimo de funcionamento de temperatura na faixa dos 51 graus. Isso é uma temperatura muito mais elevada que a do nosso corpo. Só, mas como que não frita o corpo? Porque é um pontinho lá no meio da célula. A mitocôndria é uma organela, né? Então ela não ocupa todo o espaço celular, mas ela esquenta pra caramba. A mitocôndria trabalhar numa temperatura alta de 51 graus é uma vantagem adaptativa bem legal para quem precisa ser homeotérmico. Então ela trabalha numa temperatura muito mais alta, embora a célula como um todo não chegue nessa temperatura, no interior dela sim. Isso pode servir de gancho para uma questão da Federal do Paraná. Imagine se cai para você, né? Então vamos lá. Estrutura de células extraídas de tecidos diferentes observadas ao microscópio. Então vocês têm filamentos de actina, célula A, célula B, microtúbulos, retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocôndrias, aparato de Golgi ou complexo de Golgi ou Golgiosomo, núcleo, e aí você tem mais, poucos ou escassos, mais intermediários e mais, muitos ou abundantes. Considerando os resultados, que função poderia ser desempenhadas pelas células A e B? Então ele listou várias funções: contração, transmissão de impulso nervoso, geração de calor, síntese de proteínas e lipídios e secreção. São 5 funções aí. O que a gente tem que olhar? Gente, filamento de actina. O que é isso, prof? É um filamento proteico que a gente tem formando o citoesqueleto das células, é um dos componentes de citoesqueleto, mas ele é super importante em processos de contração muscular. A gente vai ter a actina, que é quem entra em atividade, que desliza sobre filamentos mais grossos, chamado de miosina, em abundância em células de contração muscular. Então, eu acho que aqui nós teríamos uma célula de contração. Por quê? Porque tem muito filamento de actina, pode ser uma fibra muscular. Beleza? Aí ela tem microtúbulos, retículo endoplasmático liso, professor. Será que célula muscular tem bastante retículo liso? Vamos lembrar, retículo liso, anota aí, por favor. Ele é responsável pela síntese de lipídios. Retículo liso, não tem ribossomos, produz lipídios. Além dos lipídios tradicionais, você tem que lembrar que a gente tem muito retículo liso na produção de hormônios de origem lipídica. Hormônios que vêm do colesterol, como a progesterona, como o estrógeno, como a testosterona, como o cortisol, como a aldosterona. Todos esses hormônios que têm ester no meio vêm do colesterol. Progesterona, testosterona, aldosterona. Sacou? Esse ester aí vem do éster que a gente tem na função do lado do colesterol. Beleza. Agora, prof, retículo liso faz síntese de lipídios. Que mais? Ele também é responsável, anota, por desintoxicação celular. Super importante essa função. A gente tem muito retículo liso nas células do nosso fígado, células hepáticas, que são responsáveis por processos de metabolizar substâncias tóxicas ao nosso corpo. Agora, professor, fibra muscular tem retículo liso? Tem sim. Gente, o retículo liso também tem função de armazenar cálcio, que é imprescindível para o processo de contração muscular. Você precisa de cálcio para que a gente tenha contração muscular. Inclusive, pessoal, o retículo liso lá na célula muscular, ele recebe um outro nome, é um nome especial. O retículo liso da célula muscular ele adquire uma função extra, que é armazenar esse cálcio. E a gente chama ele de retículo sarcoplasmático. Não é muito comum a Federal cobrar termos assim, mas anota, vai que aparece. Retículo liso dentro da célula muscular é o retículo sarcoplasmático. Lembrando que sarco é relativo à carne. Carne é músculo, por isso desse nome. Então, a gente já tem uma confirmação bem boa de que isso é uma célula de capacidade contrátil, uma célula de contração como uma fibra muscular. Mitocôndrias em grandes quantidades. Confirma, né? Porque células musculares gastam muita energia, precisam de muitas mitocôndrias. E o núcleo super bem desenvolvido, claro, porque está sintetizando proteínas a todo instante, então o volume nuclear tem que ser muito grande, porque toda hora está sintetizando proteínas, especialmente as proteínas de contração. Então a gente já bate aqui na primeira, né? Contração. Claro, se a gente olhar, a gente já marcaria a letra A de cara. Agora vamos olhar se isso realmente fecha.
Ele está falando na letra A que a outra célula é uma célula de secreção. Para ter muita secreção, a gente precisa, primeiro, produzir essas substâncias a serem secretadas. Quem produz é o retículo rugoso. Olha uma coisa que pode confundir você na prova. Retículo rugoso produz muita proteína. Muita proteína, só que essas proteínas não são para ficar dentro das células, são para serem mandadas para fora das células. Então, os produtos de secreção normalmente vêm do retículo rugoso. O que confunde? O retículo rugoso não realiza a secreção. Ele produz as substâncias a serem secretadas. Então, ele produz grandes quantidades de proteínas que vão ser mandados para o nosso correio, que é o complexo de Golgi. Golgi recebe essas substâncias, empacota, modifica, ele adiciona muitas vezes carboidratos e aí realiza o processo de secreção. Então, se você tem muito retículo rugoso, se você tem muito complexo de Golgi e você vai ter mitocôndrias para gastar energia e fazer esse processo de secreção rolar, você tem uma célula secretora. E aí ficamos, claro, com a letra A. Uma coisa só que me chamou a atenção aqui um pouquinho é o seguinte. A gente teria que ter um núcleo mais volumoso aqui dentro, tá? Talvez nessa questão ele não está falando de volume de estruturas e sim quantidade de estruturas, já que as células musculares são multinucleadas. Então, talvez aqui ele não esteja comparando o volume dessas estruturas e sim a quantidade delas. Aqui você teria um único núcleo em células secretoras, mas células musculares elas são formadas a partir de sincícios. São células que se colam uma nas outras, elas vão partir tipo um megazord, sabe? Juntam aqui, junto aqui, junto aqui, junto aqui e formam uma celulona, tá? Essa é a célula muscular. Talvez por isso que a gente tem esse monte de mais aqui, beleza? Fechou? Então, a gente já revisou bastante coisa. Vamos para a próxima questão. Diga aí nos comentários o que você está achando, quais são as suas dúvidas. Eu estou no chat aqui com vocês para poder auxiliá-los em qualquer coisa. Vamos lá. Questão número 4 do nosso material da Federal do Paraná de 2017. Questão de primeira fase que fala o seguinte, ó. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP são os carboidratos. Então, ele está falando assim, ó, as moléculas mais utilizadas para a gente produzir ATP são os carboidratos, especialmente a glicose, tá, gente? Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. A gente não consegue armazenar muita glicose, não. A glicose fica circulando na nossa corrente sanguínea. O que a gente pode fazer para armazenar glicose? Já vou antecipar para vocês. Você pode pegar essa glicose e jogar lá para dentro do fígado, células musculares, e formar um composto chamado glicogênio. Uma molécula de glicogênio, ela tem entre 15.000 e 30.000 moléculas de glicose unidas, todas ramificadas. Isso fica guardado lá no seu fígado. Olha o que ele está dizendo. Essa reserva de carboidratos, que eu quero que você anote, ela é na forma de glicogênio, tá? Um carboidrato do grupo dos polissacarídeos, ou seja, tem muitos açúcares, muitas glicoses formando eles. Lembra que nos vegetais é amido, nos animais é glicogênio. E está dizendo que dura um dia. Já a reserva de lipídios pode durar um mês. O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros terem uma característica de serem. Ele está falando que os lipídios... Cuidado disso na prova da Federal, tá? Eu lembro dessa questão de 2 anos atrás, muita gente confundiu porque pensou nos carboidratos e não nos lipídios. Mas ele está perguntando o que os lipídios têm de vantagem, né, sobre os carboidratos para conseguirem ser armazenados por mais tempo. O que, professor? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Lipídio está na gordura, né? Dentro dos adipócitos. Esse carboidrato a gente consegue guardar um pouquinho dele dentro do fígado, dentro dos músculos. Agora, o que o lipídio tem que permite ele ser armazenado por mais tempo? Essa é a grande pergunta. Aí eles são isolantes elétricos. Professor, eu já estudei que lipídio é isolante elétrico. É sim. Mas essa é a nossa resposta? Professor, acho que sim. Claro que não. Ele está perguntando o que o lipídio tem que permite ele ser armazenado por mais tempo. Ele é um isolante elétrico? É, mas isso não justifica o fato dele ser por muito tempo armazenado no nosso corpo. Então, segura aí. Então, não é essa a nossa resposta. Porque eles são pouco biodegradáveis. E aí, será que lipídio é pouco biodegradável? Acho que não, né? A gente tem enzimas que degradam lipídios. São moléculas orgânicas. Claro, eles não são tão facilmente biodegradáveis. Eles não são tão facilmente biodegradáveis quanto os carboidratos.
mas acredito eu que não seja essa a resposta. São saturados de hidrogênios. Nem sempre. Existem lipídios saturados e os insaturados. Beleza? Majoritariamente hidrofóbicos. Essa é a nossa resposta. Ah, professor, não entendi. Não entendi mesmo. A maior parte dos alunos que errou essa questão colocou que eles são um pouco biodegradáveis. Mas a resposta não é essa. O que acontece? Se a gente tem um composto que se mistura muito facilmente com a água, é muito fácil de mobilizá-lo. É muito fácil de você gastar, porque a água está passando por todos os seus tecidos e pode recolher esse tipo de composto, por exemplo, um carboidrato, que é bem hidrossolúvel, e aí a gente pode gastar ele com facilidade. Ele também se degrada com bastante facilidade em função dele ter essa solubilidade com a água. Agora, como o lipídio, você sabe, ele não se mistura com a água, aí a gente não tem esse problema. A gente pode deixar ele num cantinho e se utilizar de enzimas específicas para mobilizá-lo quando necessário. Então, você só gasta ele quando você realmente quer. Quando? Quando você tem alguma demanda de falta de energia, porque ele está lá guardado. Gente, alguns lipídios seus podem durar anos. Tem o caso das pessoas que têm flashbacks por causa de usos de alguns tipos de drogas, por exemplo, as drogas que são derivadas de cogumelos, que são lipofílicas, né? Tem aquele cogumelo bem famoso lá, o Psilocybe cubensis. Esse cogumelinho, ele provoca uma alucinação na pessoa. Várias pessoas relatavam que tinham flashbacks depois de 5, 6, 10 anos que tinham consumido a droga. O que é o flashback? Tem o efeito da droga de novo. E por que isso acontece? A psilocibina, que é esse composto que provoca a alucinação, ela vai entrar no seu organismo, vai ser absorvido por tecido gorduroso, por adipócitos, porque ele é lipofílico. E aí a pessoa fez lá, usou, né, ficou doidona, depois de 5 anos, estava lá na academia malhando, estava perdendo um pouco de massa, né, de peso, estava suando um pouco, queimando, entre aspas, gordura, e no momento que queimou a gordura, liberou de novo a psilocibina que ficou armazenada há mais de 5 anos atrás. Aí a pessoa no meio da academia, nossa, estou tendo aquela pira de novo, nossa, que agonia. Por que aconteceu isso? Porque esse composto é lipofílico, os lipídios podem ficar armazenados durante muito tempo, porque eles não misturam com a água. Porque eles não vão se misturar a não ser que o corpo queira fazer isso. E isso, para isso ocorrer, a gente tem uma ativação hormonal. Então, bem interessante. E são componentes de membranas, não é essa a nossa resposta. Só para a gente, né, ilustrar um pouquinho mais a questão e falar da respiração celular, alguns tópicos importantes. ATP, tá, gente, é uma molécula chamada de adenosina trifosfato. A adenosina seria a adenina junto com a ribose, que é um carboidrato. Lembre-se que a ribose está presente também no nosso RNA. E ela tem 3 grupos fosfatos associados a essa ribose. Então, 1, 2, 3. Toda vez que você libera um desses fosfatos, você vai converter esse ATP, que é trifosfato, em ADP, que é difosfato. Você tinha 3, liberou 1. Pá! Liberou, você vai ter um fósforo inorgânico sendo liberado e você vai ter adenosina difosfato. Nesse processo, você libera boas quantidades de energia. Essa produção de ATP, ela depende de uma organela chamada de mitocôndria, que tem 3 regiões importantes, as membranas, tá? Membrana externa e membrana interna. A membrana interna, ela faz uma voltinha que a gente vai chamar de crista mitocondrial, e o meio da mitocôndria, aqui, ó, ela é preenchido com um líquido semigelatinoso que a gente chama de matriz mitocondrial. A respiração celular, que é o que a gente está vendo aqui, ela ocorre em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. E na glicólise você tem um evento que ocorre fora da mitocôndria, ou seja, lá no citoplasma. Não é dentro da mitocôndria, é fora. O ciclo de Krebs ocorre na matriz, ó. Aqui ficou em cima da crista. Nossa, ficou errado, tá? Era para estar em cima da matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória, sim, em cima das cristas mitocondriais. Uma coisa que a gente já viu que é importante, ó, o oxigênio vai dar origem à molécula de água e a glicose vai dar origem a moléculas de CO2, liberando energia. Fechou? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 12. Tá? Lá no nosso material federal de 2018, do ano passado, é uma questão de genética. Ó, e uma espécie de mamíferos, a questão gerou um monte de dúvida, vários alunos já vieram trazer ela para mim com dúvidas com relação a isso. Então vamos lá. Em uma espécie de mamíferos, a cor da pelagem é influenciada por 2 genes não ligados. Beleza.
Animais azão-azão ou azão-azinho são marrons ou pretos, dependendo do genótipo do segundo gene. Então, para tudo. Primeiro, se você tem uma informação de que eles não estão ligados, você já exclui um negócio que é o terror da genética para muita gente, que nem é tão complicado assim, é um negócio chamado linkage. Você está seguindo as regras da segunda lei de Mendel. Você não está indo para o linkage. As proporções nos cruzamentos respeitam a segunda lei, mas o resultado final vai ser diferente, porque a gente tem um caso de epistasia. E o que é epistasia? Você está vendo que os animais azão, azão ou azão-azinho são marrons ou pretos, dependendo do genótipo do segundo gene. Então, esse azão, azão e esse azão-azinho, eles permitem você formar a cor marrom ou preta. Então, aqui é o que eu coloquei para vocês, presta bastante atenção. Você tem azão qualquer coisa, vai dar colorido. Vamos continuar. Animais com genótipo azinho-azinho são albinos. Então, eu coloquei aqui para vocês também, o azinho-azinho albino. Essa situação é a situação de epistasia. Para simplificar para vocês, o A ele vai ser lido primeiro. Se o A permitir, o B pode se manifestar. Se o A não permitir, o B não vai se manifestar. A gente diz que o A é um gene epi quer dizer em cima, epistático em relação ao B, que é um gene hipostático, fica abaixo. Então você lê primeiro o A. Permitiu? Beleza. Não permitiu? Vai para o B. Na verdade, bioquimicamente é uma coisa um pouquinho diferente, mas você vai entender dessa forma bem simples. Então vamos lá. O azão permite a cor e o azinho-azinho não permite cor. Agora, se ele permitir a cor, vamos continuar. Beleza? No segundo gene, o alelo Bzão preto é dominante com relação ao Bzinho marrom. Beleza, gente. Então, ó, se permitiu azão, aí o Bzão vai permitir a cor preta e o Bzinho marrom. Muito bem. Aí ele está falando o seguinte, ó, um cruzamento entre animais heterozigotos, azão, azinho, bezão, bezinho, irá gerar a seguinte proporção de prole quanto à cor da pelagem. Gente, isso acontece em cachorros da raça labrador. Os labradores seguem exatamente esse tipo de situação. Você tem um labrador preto, você tem o labrador marrom e o labrador que alguns chamam de dourado, vamos chamar de amarelo, a gente pode chamar também de albino. Ele não vai ter pigmentação de melanina, ele só vai ter uma pigmentação amarelada que não vem da melanina. Então você tem o cachorro preto, o marrom e o albino. Quando que forma o albino? Sempre que você tem azinho. Quando que forma o preto? Quando você tem o azão com o bezão. Quando que forma o marrom? Quando você tem o azão, que permite a cor, com o bezinho. Então, tá. Primeiro, presta atenção no que eu vou falar, que esse exercício de genética não é o bicho. O difícil é saber o que tem que fazer. Tá? Então, eu quero que você preste muita atenção. Se você está copiando agora, dá uma parada, porque você vai ter que acompanhar a minha linha de raciocínio. O cruzamento que ele está te pedindo é esse aqui, ó. Tá? Azão, azinho, bezão, bezinho com azão, azinho, bezão, bezinho. Ele está falando que o cruzamento é entre heterozigotos. Fechou. O tradicional seria se fazer um chiqueirão ali, contar quantos indivíduos de cada tipo. Beleza, a gente vai simplificar esse negócio. Como? Você vai cruzar aqui, ó, azão, azinho com azão, azinho. Beleza? Puxei nesse traço azul aqui, ó. Vai dar isso. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Na tela, olha o rastro aqui ó, do meu mouse. Você fez bezão, bezinho com bezão, bezinho, você vai ter bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho e bezinho. Beleza. Pretos, marrons ou albinos. Quando o cachorro é preto, é porque ele permitiu a cor, ok? Ou seja, ele tem o azão. E ele tem o bezão, que é do bezão alguma coisa. Quanto que deu? 1, 2, 3, ó, 3 quartos. Bezão alguma coisa. 1, 2, 3. Opa, bezão alguma coisa, 3 quartos também. 3 quartos vezes 3 quartos, 9/16. A gente já sabe quantos pretos vai ter no total. Marrom, azão alguma coisa, que você já sabe que é 3 quartos. Bezinho. Opa, bezinho. Qualquer coisa, como assim, senhor? Ó, qualquer coisa. 4/4, porque pode ser qualquer coisa. Então, você vai subir, ó, 4/4, você vai multiplicar vezes 1/4, vai dar 4/16. Então, a tua proporção vai ser de 9 pretos, de 3 marrons e de 4 albinos. Fechou? Entendeu?
Massa! Eu quero que você faça uma coisinha agora. Você que já chegou até esse momento da revisão e que está aprendendo bastante, coloca aí nos comentários. Escreve labrador. Aí eu vou entender que você chegou até aqui. Vai nos comentários e escreve labrador. Bora! Questão do ano passado, da primeira fase, que fala sobre microinjeção pró-nuclear. Ah, meu Deus, professor, o que é isso? A microinjeção pró-nuclear de óvulos fertilizados é o método mais amplamente utilizado para a produção de camundongos transgênicos. O que é um pró-núcleo? Pró-núcleo é o núcleo do gameta antes de rolar o processo de fecundação. O pró-núcleo feminino, que é o óvulo, no ovócito, na verdade, e o pró-núcleo masculino, que vem lá do espermatozoide. Então, ele está falando sobre transgênicos, essa é a nossa temática. Lembre-se que nessa frente a gente está trabalhando genética e biotecnologia. Esse método consiste na injeção de uma solução de DNA contendo transgene. Anota aí, por favor, qualquer gene que venha de outro organismo. Então, se, por exemplo, você recebe um gene de um vírus, isso é um transgene. Um gene de uma bactéria, isso é um transgene. Qualquer gene que venha de outro transgene de interesse no pronúcleo de um óvulo recém-fertilizado. Tá? Os óvulos são o seguinte, você tem um óvulo, um ovócito, desculpe, um espermatozoide, inicia o processo de fecundação, mas você lá no ovócito, lá no núcleo dele, você colocou um gene. Então, a gente vai ter a transferência desse embriãozinho ou desse estágio inicial pré-fecundação lá dentro das tubas uterinas do animal. Lá nas tubas uterinas vai se desenvolvendo, vai se anexar à parede uterina e vai parir lá um bichinho que tem uma característica transgênica. Muito bem. O transgene será expresso nas células somáticas e germinativas dos indivíduos transgênicos. Professor, não sei. Se você tem, desde a tua época embrionária, manifestar em você em todas as suas células, tanto somáticas quanto que geram gametas. Então, a primeira está verdadeira. Muito bem. Segunda, a expressão do transgene ocorrerá pela tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do transgene. Gente, o transgene é DNA. Para você fabricar gene na forma de um RNA mensageiro, que eu coloquei aqui para vocês o RNA mensageiro. Então, faz de conta que eu copiei esse genezinho na forma de um RNA. Esse processo a gente vai chamar... Muito bem, quem é que fabrica essa proteína? Uma organela chamada de ribossomo, produção da proteína em si. Olha só que interessante esse meu esquema. Esse processo a gente chama de síntese proteica ou de tradução que ocorre no citoplasma. O ribossomo tem uma subunidade menor e uma maior. A gente tem dois sítios, o P e o A, e cada um desses sítios acomoda 3 letrinhas, ou seja, uma trinca de nucleotídeos. Cada trinca de nucleotídeo a gente chama de códon. Um códon, outro códon, outro códon, outro códon, códon, códon e códon. No caso aqui, eu coloquei 7 códons para você. Pá, encaixou. Está trazendo um aminoácido, pá, encaixou. Muito bem. Faz de conta aqui, ó, você tem o início A, U, G. Muito bem. Quem que encaixa no A, U, G? O contrário dele. O U, A, C. Aqui você é o que está trazendo o aminoácido. Muito bem. Ele trouxe o primeiro aminoácido, que é a metionina, glicina. E depois, fenilalanina. Depois, tirosina. Depois, ácido. Depois acabou. Professor, como que é RNA? Como que é a... Pessoal, existe um código genético para que isso ocorra. Os RNAs transportadores, eles só encaixam com aminoácidos específicos à sua estrutura. Então, a estrutura de RNA transportador que permite encaixar com a metionina. Cada RNA transportador tem o seu aminoácido correspondente. E aí que a gente, com base nisso, sabe identificar quais são os aminoácidos. Com base nessa tabela, que a gente chama de código genético. Isso aqui é o código genético, essa tabela. Essa tabela nada mais é do que uma correspondência. Presta atenção e anota. RNA mensageiro e aminoácido. Vamos pegar o primeiro RNA, vamos pegar o primeiro códon aqui, ó. AUG. Muito bem. AUG. E a terceira? G. G. Tá aqui, ó. Muito bem. A, U, vem de lá, G, deu origem à metionina, que é o nosso primeiro aminoácido. E esse sempre é o iniciador da produção da proteína, o start codon. Muito bem, vamos para o segundo. U. Primeira base, U. Aqui.
Segunda base, U também. E a terceira U, vem, opa, fenilalanina, tá aqui. Agora vamos para a próxima. Segunda, G também. Terceira, A. Aqui. Último códon. Você tem U, primeira, segunda, A, terceira, A. Vai dar aqui no stop. Stop, professor, não modificam nenhum aminoácido. Os stop códons dizem assim, ribossomo, acabou a proteína. Desculpe, o processo de produção da proteína. Deu para entender? Massa, né? Olha que legal. Então, esse é o chamado código genético, a correspondência que existe entre o RNA e os aminoácidos. E esse é o código genético, pessoal, ele é universal, anênicos, porque você pega lá uma informação genética. Outra coisa interessante, esse código é degenerado. Isso quer dizer o quê, professor? D-U, glicina. G-G-C, glicina. G-G-A, glicina também. G-G-G, glicina também. Senhor, todos esses que são GG vai dar glicina? Todos. Assim como a gente tem os todos GCA. Por que isso acontece? Para evitar as mutações. Muitas vezes ocorrem erros no mesmo aminoácido. A gente vai chamar isso... Cadê o meu ponteiro? Ah, tá aqui. Não, cadê? Tá aqui. Vamos para a próxima. O transgene será transmitido para a descendência do camundongo de forma mendeliana. Sim, gente. Pô, ele está ali e ele vai passar segundo as regras de Mendel, segundo as leis de Mendel. São as leis da genética. Vai passar uma variável dominante, verdadeiro também. O camundongo transgênico produzirá descendentes com o código genético modificado. Pô, essa não, gente. Por que não? Nada a ver. O código genético é universal. A gente acabou de falar sobre isso. Então, essa é falsa. Tá? Então, vai ficar... Beleza? Vamos para a próxima? Vamos, então, para a questão de número 25, que é sempre uma temática importante para a Federal. Aliás, assim, a Federal não gosta só de cobrar evolução dentro das teorias evolutivas. Ele gosta muito de uma abordagem evolutiva para falar de botânica, para falar de zoologia. É uma característica bem clássica da Federal. Então, olha só, a seleção natural é um dos principais fatores responsáveis pela evolução. Está falando de fatores da ação genética. Muito bem. Para que a seleção natural ocorra em uma população, é imprescindível que haja. Primeiro, vamos definir tudo isso aí. Gente, seleção natural é um conceito que vem pós Charles Darwin, né? Então, na verdade, da época do Charles Darwin. E transmissão dos caracteres adquiridos. O Lamarck acreditava que de tanto usar uma estrutura, você fortalecia ela, desenvolvia ela, e isso poderia passar aos seus descendentes. Então, essa é a teoria lamarquista. Cuidado, a prova da Federal do Paraná em uma segunda fase já falou de novas descobertas que podem reforçar as ideias lamarquistas. Porque até hoje a gente acha que Lamarck é o cara que errou, né? Ele entendeu que existia evolução, mas não soube explicá-la de maneira muito, assim, digamos, lógica. Inclusive, com bastante falta de lógica, com nenhum tipo de experimento, nenhum tipo de observação real. Mas hoje existe um negócio chamado epigenética. E a epigenética, de alguma forma, ela mostra que a gente pode ativar ou desativar determinados tipos de genes em condições que têm influência ambiental, e essas características podem passar aos seus descendentes. Vamos dizer, por exemplo, que em função de uma restrição alimentar que uma mãe sofreu ao longo da vida, passou fome, ela ativou determinados genes que são importantes para acúmulo de gordura. Sei lá, estou inventando isso. Ela pode passar essa informação para o seu nenê, e o nenê já nascer com essa tendência. Isso é uma epigenética. Isso reforça as ideias lamarquistas. Já caiu numa segunda fase federal, uma questão bem complexa de biologia moderna. Mas, para a teoria evolutiva, como se Lamarck é considerado o cara que errou. Aí veio Charles Darwin. Darwin explicou a evolução a partir do processo de seleção natural. Quer dizer o quê? Existe uma variabilidade genética dentro da população. Na verdade, ele nem sabia o que era genética. Existia variabilidade de características. Lembre-se que as descobertas de mendelismo ocorreram depois, inclusive, que o Mendel morreu, depois de um bom tempo. Então, Darwin não soube explicar a origem da variabilidade genética, mas ele sabia que existia variedade entre os seres. E aí, em cima dessas variações, ocorre a seleção natural. Digamos que para um determinado ambiente, o animal tem que ter o pelo maior. Sei lá, é muito frio. Então, os animais que nascem com pelo curto morrem. Então, isso é uma seleção natural. E a sobrevivência do indivíduo mais apto, não necessariamente do mais forte, e sim do mais apto. Beleza. Aí você tem o neodarwinismo. Para que veio esse neodarwinismo?
para justamente tapar uns buracos que o Darwin deixou. O Darwin, na época, não soube explicar a origem da variabilidade genética. Com o neodarwinismo, ou seja, a gente pegou informações da genética mendeliana, da biologia molecular, e a gente entendeu variabilidade genética em si, a gente explicou aquilo que o Darwin não conseguiu explicar. Então, vários cientistas se agruparam e propuseram complementações à ideia do Darwin, por isso que é um neodarwinismo, que pode ser chamado também de teoria sintética da evolução. Muito bem, dentre essas coisas do neodarwinismo, pega aí os fatores. Mutação. Lembra que mutação é uma coisa de caráter aleatório, que pode ser favorecido pelo ambiente, mas de caráter aleatório. A gente nunca vai ter mutações direcionais. Como assim, professor? Ah, porque o ambiente não tem luz, favorece a mutação de seres que nasçam sem olho. Isso não existe, isso é uma ideia lamarquista. Mutação ocorre de maneira aleatória. Beleza. Deriva genética. O que é uma deriva genética? Deriva, pessoal, é quando você tem uma perda de genes de maneira aleatória também. Por exemplo, caiu um meteoro lá numa cidade. Matou todo mundo da cidade. Nossa, coisa triste, professor. Agora eu pergunto, esses genes dessas pessoas que foram perdidos, caiu um meteoro, aniquilou com todo mundo, eles foram selecionados? Será que essas pessoas que estavam lá, foram selecionadas, sei lá, os mais aptos a levar meteorada sobreviveram? Não. Foi uma perda aleatória. Ocorreu um desastre, uma perda aleatória. Sempre que você tem lá, sei lá, passou num formigueiro e pisou e matou um monte de formiga. Isso não é uma seleção natural, isso é um evento de maneira aleatória, é uma deriva. Deriva é uma perda, é uma ida de genes de maneira aleatória. E a migração realmente é quando saem ou chegam seres, né? Então, você tem uma população de pessoas aqui, daí metade dessa população é embora. Você perdeu aqueles genes. Ou você tem uma população aqui, chegou uma outra população de outro lugar. Opa, chegaram novos genes. Beleza? Então vamos lá. Para que a seleção natural ocorra em uma população, é imprescindível que haja, olha essa palavra, é imprescindível que a gente tenha. Para ter seleção, você tem que ter diversidade, concorda comigo? Se você não tiver diversidade de indivíduos, não tem como selecioná-los. Se, por exemplo, são todos iguais, você tem, sei lá, uma floresta clonal de eucaliptos. Você tem 1 milhão de eucaliptos plantados, mas todos são clones. Todos são iguais a uma matriz. Não tem diversidade. Se um fungo pega um, pode pegar todos. Se uma broca morde um, pode morder todos. Entende? Então, assim, não tem seleção natural nesse tipo de situação. Para ter seleção, tem que ter variabilidade genética. E isso, claro, em cima desses conceitos que a gente acabou de definir. Letra A. Alteração do meio ambiente, propiciando o favorecimento de alguns indivíduos da população. Será que para existir seleção natural a gente tem que necessariamente ter alteração do meio ambiente? Será que essa seleção natural não pode ser feita, por exemplo, por um predador, por uma doença? Não necessariamente são fatores ambientais que provocam seleção. Beleza, continua. Para que a gente tenha seleção natural, é imprescindível que haja diversidade na composição genética dos indivíduos da população. Essa é a nossa resposta. Olha que teórica essa pergunta. Só isso, professor? Se a gente tiver diversidade, pode ocorrer seleção. Se não tiver diversidade, não ocorre seleção. Resposta letra B. Lembrando, tá, gente? Seleção, anota, seleção natural diminui a variabilidade genética de uma população. Imagine que a gente tem, sei lá, um vírus específico que ele afeta todo mundo que tem olho branco, olho azul. Beleza, tem olho azul. O vírus mata todo mundo que tem olho azul. A gente vai perder esses genes. Então, ele diminui a variabilidade genética de uma população. Perfeito? Mutação aumenta, a deriva diminui, a migração, se chega gente, aumenta, se sai gente, diminui. Beleza, essa é a nossa resposta. Vamos para as outras. É necessário e imprescindível que haja informações genéticas anômalas, que produzam doenças. Nada a ver. Disputa entre os indivíduos. Onde a gente marcaria isso, né? Seleção natural é uma disputa, é uma briga. Não, né? Com a morte dos menos aptos. Não sempre. Seleção natural pode ser por um fator ambiental, pode ser um parasita, pode ser qualquer coisa. Mutação em taxa compatível com as exigências ambientais. O ambiente não exige mutações. O ambiente está ditando, tem que ter um tanto de mutação aqui, senão não tem evolução. Nada a ver, né? Então a resposta de fato é a letra B. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E eu já vou explicar um negócio interessante para vocês que pode aparecer na prova da Federal. Olha aqui, ó. Você tem aqui população com fluxo gênico livre.
de uma única espécie. Então você tem uma única espécie de arvorezinhas aqui e a gente tem um fluxo gênico livre, quer dizer o quê? Que essas espécies estão se intercruzando. Uma poliniza a outra, que poliniza uma, que poliniza a outra, que poliniza uma, que vai polinizando. É um livre intercruzamento. Mas imagine que por causa de um fator ambiental, uma falha geológica ou sei lá o quê, a gente criou uma barreira entre essa população. Então dividiu a população no meio, rachou. Faz de conta, isso eu estou inventando para você, que do lado esquerdo dessa barreira, a gente tem um ambiente que ficou muito mais úmido, e com isso também ele é mais sombreado, ele tem um solo mais encharcado. E do lado direito, a gente tem um ambiente talvez mais seco, com mais luminosidade, com um solo mais seco também, com uma disponibilidade de nutrientes de maneira diferente, beleza. O que a gente tem aqui? A gente tem um isolamento geográfico. No isolamento geográfico, a população da esquerda não consegue mais polinizar os indivíduos da população direita e vice-versa. Elas ficaram isoladas. E como a gente tem pressões seletivas diferentes em cada um dos lados, um lado é mais seco, o outro não sei o quê, beleza? São pressões seletivas diferentes. Se passar milhões e milhões e vários anos, a gente vai selecionar indivíduos diferentes de um lado e seres diferentes do outro lado. Se eles começarem a ficar muito diferentes, eles podem formar raças ou variedades diferentes. Agora, se passar muito tempo, pode ser que eles virem espécies diferentes. Qual é a prova de que eles virem espécies diferentes? Se a barreira geográfica sumir do nada, e eles não conseguirem mais se intercruzar, é porque eles viraram espécies diferentes. Ou às vezes eles cruzam, mas não geram descendentes férteis. Eles também estão sofrendo de isolamento reprodutivo. Então, primeiro você teve um isolamento geográfico, passou muito tempo, condições diferentes em cada uma dessas populações que ficaram isoladas, e depois de um tempo elas não conseguem mais se reproduzir, mesmo se colocadas juntas. Aí elas sofreram isolamento reprodutivo. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 29 no nosso material da Federal do Paraná, de 2013. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, ocorreu uma queda dos casos de malária de 500 mil em 1990 para um pouco mais de 300 mil em 2008, 2009, o último ano com dados fechados. Também houve uma redução da mortalidade de 3 em 10 mil habitantes em 99 para 1,5 em 10 mil em 2008, ainda segundo o Ministério. O órgão acredita esses resultados à ampliação da rede de diagnóstico e tratamento da região amazônica. Então, aumentando os postos de saúde, fazendo com que as pessoas tenham acesso a medicamentos, tratamentos eficazes, né? E tudo isso ajuda a gente a diminuir os casos de mortalidade e também de transmissão da doença. O diagnóstico da malária causada pelo protozoário Plasmodium, descrito no texto, deve ser realizado pela identificação. Então, falando de diagnóstico, eu lá sou médico para saber de diagnóstico? Não, você é biólogo. Nesse momento você é biólogo. Você tem que entender o ciclo de vida do Plasmodium. Então, dá uma olhada nesse esquema que eu trouxe aqui para vocês. Aonde que começa o nosso ciclo? Começa aqui, ó. O mosquito injeta o parasita ao picar um ser humano. Anota, essa injeção ocorre através da saliva do mosquito, tá? Então, o mosquito, que é um ser hematófago, que bebe sangue, o mosquito anófeles, ou mosquito prego, para conseguir beber esse sangue, tem que injetar um anticoagulante e tem que injetar também um analgésico, uma coisa que não te cause dor. Então, ele está picando você, não pode te causar dor. Na hora da picada, dói um pouquinho, dá aquele, né? Mas depois passa a dor e ele fica lá puxando sangue, bem feliz. Mas tem que ter um anticoagulante ali. Isso está na saliva dele, que é a saliva que vai conter os esporozoítos, que vão cair na sua corrente. Sempre lembra que é o estágio do meio ali, o merozoíto. O merozoíto ataca hemácias e vai destruindo hemácias, destruindo hemácias, destruindo hemácias. Nesse processo de destruição de hemácias, a gente vai ter formação de novos merozoítos, que vão destruir mais hemácias, e também de gametócitos. Gametócitos, pessoal, são células que vão dar origem aos gametas. Aonde? Caso um mosquito que não está infectado pique a pessoa, ele vai sugar sangue. Quando ele suga esse sangue, ele pega os gametócitos para ele, e esses gametócitos vão formar gametas no seu intestino, e lá no estômago do intestino vão formar um cisto. Esse cisto vai começar a crescer, vai romper e vai liberar novos esporozoítos. Então, olha só o ciclo. Entrou esporozoíto na corrente sanguínea, afeta fígado, merozoíto. Aí ele vai formar um estágio intermediário chamado de trofozoíto lá na hemácia, que gera novos merozoítos e formam gametas. Os gametas se fecundam, formam cistos que mosquito anófeles, ou mosquito prego,
é o hospedeiro definitivo da doença. Porque a gente, na biologia, determina quem é o hospedeiro definitivo em função da fase sexuada da vida do parasita. O parasita plasmódio faz a fecundação, ou seja, a sua fase sexuada no mosquito, ele é o hospedeiro definitivo. Fechou. E o homem, o ser humano, pessoal, hospedeiro intermediário. Agora, como que eu posso diagnosticar essa doença? Fazendo um exame de sangue. Tudo acontece no nosso sangue. Então, vamos lá. Descrito deve ser realizado para identificação do parasita no sangue do paciente. Essa é a nossa resposta. Você pode pegar no material, tem um gabarito comentado lá, acabou. A gente está aprofundando o conteúdo. Beleza? Dos ovos do parasita nas fezes, nada a ver. Parasitas nas fezes, também não. Parasita na urina, também não. Dos ovos. Questão super legal de botânica aqui, ó, questão de número 31, da Federal do Paraná de 2015. O processo de desaparecimento de animais de um ambiente, mas é animais, não é botânica, calma. Conhecido por defaunação, pode causar um dano profundo aos ecossistemas. Para a Federal do Paraná e Enem, é a síndrome do colapso das colmeias. As colmeias de abelha estão sumindo. Estados Unidos hoje importa mais de 1 milhão de caixas de abelha por ano para poder manter a produtividade de caixas de abelha. Por que isso está acontecendo, professor? Provavelmente por agrotóxicos que vão parar no néctar lá do... Como é que é o nome? Do Black Mirror, né? Aquela série muito doida, muito massa, aliás, né? Falando sobre respectivamente. Então ele está falando de mamíferos e abelhas atuando respectivamente. Ele está falando do sumiço de macacos e antas e sumiço das abelhas. Come um frutinho e aí eles defecam a semente desse fruto em algum local. Ou às vezes, se a semente é muito grande, ela não é engolida, ele come o fruto e joga a semente fora. Então ele está ajudando o processo que a gente chama de biológico. No caso, como é um macaco, uma anta, é uma zoocoria, beleza? Então agora a gente tem uma zoocoria. No caso, mamíferos, né, seria mastocoria. Beleza, e as abelhas? Elas polinizam. Então elas estão fazendo uma zoofilia, né? Uma entomofilia, entomo é inseto. Então a gente tem um inseto fazendo o processo de polinização. Massa. Então, ó, na dispersão de sementes e a polinização, essa vai ser a nossa resposta, a letra A. Agora, vamos dar uma revisada em botânica. Você tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Por que as angiospermas têm mais biodiversidade que todas as outras plantas juntas? Por que a gente tem muitas e muitas espécies de angiospermas comparado com os outros grupos? Justamente por causa desses dois eventos, a dispersão das sementes e a polinização. A angiosperma tem uma flor que facilita o processo de polinização, atrai polinizadores, fazem com que esses indivíduos tenham uma polinização mais direcional. Feita sempre pelo vento. O vento libera pólen de maneira aleatória. O inseto, mais direcional. Angiospermas tem essa característica, só foi cobrado uma segunda fase de federal. Lemas tem fruto que atraem dispersores de sementes e também vai ter um néctar lá na sua flor que atraem polinizadores, que fazem um processo de polinização mais direcional. Agora, mas não tem uma flor verdadeira, tem um estróbilo, não possuem frutos, são gimnospermas, sementes nuas. Semente nua, semente sem fruto. Fruto de verdade, fruto. Perfeito, isso justifica a biodiversidade alta de angiospermas. Agora, pseudofruto. Fruto verdadeiro vem do ovário. Beleza? Outra coisa, se forma sem se polinizar. Não precisa do pólen lá. A gente diz que esse fruto é parteno. Próxima questão. Questão número 37 da Federal 2015. A gente está falando de fruto partenocárpico. Escreve, ó, banana. Escreve banana aí que eu sei que você chegou até esse momento. Vai lá. Questão de número 37. Vai nos comentários, escreve banana. Um biólogo mensurou a massa de componentes de um ovo ao longo das medidas, o que se esperava que tenha ocorrido respectivamente com a massa do embrião, ou a massa de cada um dos componentes lá dentro. O que aconteceu com a massa do embrião? O que aconteceu com a massa do fitelo e com a massa da lantoide? Primeiro, vamos entender quais são os anexos embrionários. Aqui você lembre-se que esse ovo amniótico surge nos répteis. Ele é uma adaptação para a reprodução fora da água. Os anfíbios ainda reproduzem na água. Precisam colocar lá os ovinhos na água porque não tem proteção nenhuma ao redor deles. A não ser uma pequena gelatina. Aqui não. O ovo lá dentro ele não tem produção de fezes, mas ele tem que excretar. Excretas são produtos do metabolismo, é o xixi do bichinho. No caso das aves e dos répteis, esse xixi sai na forma de ácido úrico, porque ele é muito mais concentrado, ele não ocupa muito volume. Ele não tem água dentro dele, não vai gastar a água do bichinho. Então é super concentrado, praticamente insolúvel esse ácido úrico. O alantoide é a bolsa de excreção. Muito bem. Aí você tem a bolsa amniótica, gente, essa bolsa d'água. Olha que coisa interessante, é comum às vezes os professores falarem assim, ó,
O réptil não precisa mais se desenvolver dentro da água no início da sua vida. Precisa sim, dentro da bolsa amniótica. Não precisa na água do rio, na água de um lago, mas ele precisa de uma bolsinha de água para ficar protegido, para manter isolamento térmico, para manter isolamento mecânico, para se manter hidratado. Isso é super importante. Então, proteção contra desidratação, choques mecânicos e variações de temperatura. Essa é a bolsa amniótica. Aí existe mais um envoltório chamado de córeo. Ele vai facilitar as trocas gasosas, tá? Porque a casca do ovo é porosa, esse bichinho lá dentro tem que respirar, ele vai facilitar o processo de trocas gasosas, e isso ocorre especialmente quando o córeo se junta com a lantoide. Então, juntou o córeo com a lantoide, numa rede ali de capilares, a gente vai ter um anexo secundário chamado de alantocóreo. O alantocóreo tem duas funções. Primeiro, como ele é muito capilarizado, ele favorece a entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Segundo, ele também é responsável por descalcificar a casca do ovo. O bichinho lá dentro tem que nascer com ossos, concorda comigo? Da onde vem o cálcio para ele formar os seus ossos? Vem da casca. Então vai tirando o cálcio da casca, vai desmineralizando essa casca, vai colocando cálcio para formar os seus ossos. A casca, quando está bem fininha, já permite ele eclodir. O bichinho vai chocar. Então tá aí. Essa informação é muito importante. Isso aqui é uma abordagem bem legal para a Federal do Paraná. Agora, o que ele está perguntando? Ele mediu o volume de embrião, de saco vitelínico e de alantoide. Beleza? O que acontece com o embrião ao longo do tempo? Ele vai crescendo, 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 crescendo. Agora, o saco vitelínico é uma reserva de nutrientes. Essa reserva vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Claro, porque ele está usando esses nutrientes, não é verdade? Agora, o xixi dele, ao longo do desenvolvimento, vai aumentando, 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 aumentando. Então, o alantoide vai aumentando com o longo do tempo. Então, aumento, redução e aumento. De novo, a letra A, professor. Foi, letra A. E aí, vamos olhar as outras alternativas. Claro, não tem motivo nenhum para isso. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de tecidos. Olha só, a Federal do Paraná raramente cobra uma questão aprofundada de tecidos. E essa é uma questão legal. Revisa o tecido epitelial. Vamos lá. Raramente eu digo por quê? Porque é um assunto relativamente pequeno na biologia. Como a gente tem poucas questões na primeira fase, dificilmente vai aparecer uma de tecidos, mas como tem aparecido nos últimos anos, eu acho que é legal a gente dar uma abordada assim. Então, questão número 42, uma questão de 2011, que fala o seguinte: o esquema a seguir é representativo de um epitélio de revestimento estratificado. Estratificado por quê, professor? Porque você tem camadas, tá, gente? São várias e várias camadas. É um epitélio de revestimento que tem estratos. Pode-se observar que as camadas superiores em contato com o meio externo são compostas por células cada vez mais achatadas. Verdade, ó. Parte inferior, as células são mais quadradinhas, né? Talvez até nem quadradinhas, são prismáticas, colunares, levemente colunares. Elas vão ficando mais cúbicas e aí vão se achatando, achatando, achatando até chegar lá em cima bem achatadinhas. Beleza. Além disso, essas células achatadas geralmente estão mortas. Opa, informação importante. Células mortas lá em cima, quer dizer que as de baixo não estão mortas, professor? Provavelmente não. Você está dizendo que as de cima são mortas, quer dizer que as de baixo não são. Você não ia falar que todo mundo é morto. E descamam do tecido. Um exemplo desse tipo de epitélio é encontrado no esôfago de animais carnívoros. Gente, todo epitélio de revestimento que sofre atrito tem que ter várias camadas. Pega a sua epiderme, sofre atrito a todo momento. Atrito com a roupa, atrito com a sua mão passando, com o objeto raspando, com você encostando o cotovelo na mesa. Tudo isso gera atrito. Quando você tem atrito nos epitélios de revestimento, eles vão ter que ter mais camadas. Imagine se você tivesse uma única camada de epiderme. Qualquer atritozinho rasgou a pele ali, começa a sangrar. Então você tem que ter várias camadas. Muito bem, essa é a justificativa para você ter estratificação. O esôfago de um animal carnívoro, pensa, por exemplo, um felino, uma onça, que come capivara, que vai comer outros bichos catetos, que come bicho grande com osso, mastiga, tá? Engole coisa dura, carne, fibra, pelo junto. Então tudo isso gera atrito no esôfago do animal, ele tem que ter várias camadas. Agora olha a pergunta. O principal motivo que leva essas células morrerem e descamarem do epitélio é o quê? Gente, anota. Tecido epitelial é avascular e aneural. Avascular e aneural. Isso quer dizer o quê? Que não tem vasos passando ali, vasos sanguíneos passando no tecido epitelial e não tem ramificações nervosas. É por isso que você pode comer um cantinho do corinho do seu dedo aqui e não vai doer, não vai sangrar, a não ser que você tire um bifinho aqui, né? Vai tirar o corpo inteiro, mas enfim, tá? Esse corinho que você tira aqui, ele não tem vascularização, não tem vasos sanguíneos. Ele não tem rede neural, por isso você pode enfiar às vezes um alfinete por baixo da pele assim, não vai doer.
Você consegue fazer isso porque não existe rede nervosa no tecido epitelial. E também não sangra, né? Porque não tem vasos sanguíneos. Agora, vamos pensar o seguinte. Na parte de baixo aqui, ó, você teria uma porção dérmica. Cuidado. O que você está vendo na imagem é epiderme. Embaixo você tem derme. E essa derme é muito vascularizada. Tanto que você cortou a epiderme, vai sair sangue, porque abaixo tem a derme. Beleza? Então você tem a derme aqui. Cheia de sangue, cheia de nutrientes, cheia de coisa. Quem que recebe mais nutrientes? Pensa comigo. Quem está próximo da derme, as camadas mais de baixo, ou quem está longe da derme, as camadas mais de cima. A mesma coisa, eu tenho uma multidão aqui para frente. Uma multidão. Aí eu pego um saco de bala e falo assim, cara, distribui aí para a galera. E vai distribuir para a galera da frente, aqui as balinhas, não vai chegar no povo lá do fundo. Concorda comigo? Mesma coisa acontece aqui. Você vai ter a galera aqui ó, tudo pegando nutrientes e a galera do fundo não consegue. Quem fica mais distante não recebe nutrientes. Então, o principal motivo que leva essas células a morrerem é o atrito. Não, é a justaposição das células. Não, justaposição quer dizer que elas estão juntinhas. Isso facilitaria a distribuição de nutrientes. O contato com o meio externo? Também não. A distância dessas células em relação às fontes de oxigênio e alimento dos tecidos adjacentes ao epitélio. Essa é a nossa resposta. Beleza? Lembrando, ó, tecido epitelial avascular e aneural, com células justapostas, com pouca substância intercelular. Beleza? E o tecido conjuntivo contrário. Ele é vascularizado, ele é neural, com exceção das cartilagens, tá? Mas esse ó, tem muita substância intercelular, tem muito espaço entre as células. Conjuntivo, contrário do epitelial. Rapidinha essa, né? Vamos para a próxima. Vocês estão gostando? Deem um like aí, por favor, ajude. Divulga aí para o coleguinha. Vamos lá. Questão número 44. Federal do Paraná 2018, primeira fase. O metabolismo celular dos animais, então a gente está falando de animais, gera substâncias nitrogenadas que são eliminadas pelo processo de excreção. A gente está falando de bichinho, a gente está falando de substância nitrogenada e de excreção, são os excretas nitrogenados, assunto que a gente aborda na fisiologia animal comparada. Acerca desse processo, considere as seguintes afirmativas. Gente, vamos lá, vamos conversar a respeito desse assunto antes de ir para a questão em si. Todos os animais, no seu metabolismo proteico, promovem um processo chamado de desaminação. Nas células, em geral, dos animais isso ocorre. Essa desaminação é uma degradação proteica que tem como fim também que retirar o composto amina, o radical amina dos aminoácidos, e gera um resíduo chamado de amônia. Esse é o nosso primeiro excreta nitrogenado, a amônia. A amônia tem uma característica bastante interessante, ela é super tóxica. Ela é um problema para os organismos. Então você tem duas soluções toda vez que você libera amônia na corrente sanguínea, por exemplo, um animal que tem corrente sanguínea. Liberou a amônia, ela ou vai ser convertida em algo menos tóxico, para não gerar tantos problemas dentro do organismo, ou esse composto vai ter que ser eliminado de imediato. A questão é que a amônia é super solúvel em água. E isso facilita a sua excreção via urina, só que gasta muita água também. Então, se você não converte a amônia em algo menos tóxico e tem que eliminar a amônia direto pela sua excreção, você vai gastar um horror de água. Nós, mamíferos, convertemos a amônia. A gente não vai excretar ela de maneira direta. Se a gente tivesse que fazer isso, a gente teria que tomar pelo menos 10, 8 vezes mais água do que a gente toma diariamente. Ao invés de tomar, sei lá, 1,5 litro de água por dia, você teria que tomar 15 litros de água por dia. Isso não é possível para nós. Então, a gente tem que pegar essa amônia e converter em algo menos tóxico. Quem que vai poder eliminar a amônia de boa? Quem vive na água. Quem vive na água não tem problema com falta de água. Então, um peixe ósseo está toda hora adquirindo água, ele pode eliminar a amônia à vontade. Um girino está toda hora bebendo água, ele pode eliminar a amônia à vontade. Por quê? Porque ele gasta muita água, mas a água não é um problema para ele. Para nós é. Então a gente tem que converter. Converter no quê? A gente converte em ureia. A ureia, pessoal, ela é menos tóxica que a amônia e ela também é razoavelmente solúvel. Então a gente elimina via xixi com facilidade e ela é menos tóxica. A gente consegue acumular um pouquinho mais dentro do nosso corpo. A gente não precisa estar eliminando a todo instante. Então você pode fazer a sua urina não com tanta frequência como um peixe ósseo faria,
por exemplo. Agora existe a conversão de um outro composto, que esse é bem pouco tóxico. Esse composto se chama ácido úrico. Comparado com a amônia, o ácido úrico é praticamente sem toxidez. Ele tem toxidez, mas praticamente nada. Por quê? Porque a gente acumula ele de maneira bastante concentrada e não é um problema para o organismo. Agora tem um detalhe. Esse ácido úrico ele é uma adaptação para o modo de vida terrestre. Ele é praticamente também insolúvel em água. Então, toda vez que o bichinho elimina ácido úrico, ele não precisa necessariamente eliminar água junto. Então, ele não desidrata no processo de urinar. Isso é uma vantagem para quem quer viver em ambientes mais secos, para quem teve a conquista do ambiente terrestre. Então, o que eu quero que você perceba e anote, por favor? A amônia, lá em cima, é o mais tóxico e o que mais gasta água. O ácido úrico é o menos tóxico e o insolúvel em água, então ele não gasta água para ser eliminado. A amônia numa ponta, ácido úrico na outra ponta. Ácido úrico é uma adaptação para viver no ambiente terrestre que tem pouca água. A amônia ela é adaptada a uma situação de abundância de peito, de amônia, ácido úrico e a ureia que está no meio. Olha a primeira, essa amônia, mas podem transformá-la em outra coisa. Mas por ser bastante solúvel em água, é rapidamente difundida e eliminada por animais que vivem em ambiente aquático. Quem vive em ambiente em ureia? E aí, prof? A ureia, gente, ela é característica dos animais do ambiente terrestre, então eles vão ter um excreta também transitório, e ele ocorre em mamíferos. Mamíferos como a gente se desenvolve dentro da barriga da mãe. Se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, a gente não pode urinar dentro da bolsa d'água algo que seja insolúvel. A gente não pode, embora sejamos terrestres, durante o nosso desenvolvimento dentro da bolsa amniótica, a gente faz xixi, inclusive a gente bebe esse xixi. Se a gente liberar algo insolúvel, isso vai se tornar um problema. Então a gente não pode liberar algo muito tóxico dentro da barriga da mãe e não pode liberar algo insolúvel. A gente vai liberar o quê? O mais de boa, que é a ureia. A ureia é característica, então, dos mamíferos, dos anfíbios. Como boa parte dos tubarões tem desenvolvimento também dentro da mãe, eles também vão fazer excreção de ureia, tá? Então, peixes cartilaginosos, mamíferos e anfíbios, excreção na forma de ureia. Isso não é uma totalidade dos peixes. Os peixes cartilaginosos, alguns podem eliminar amônia também, a maioria vai liberar ureia. Agora, nas aves, prof, ele está falando de aves. Nas aves, a gente vai ter, durante o desenvolvimento do bichinho, ter que eliminar algo que seja muito... Anota, vamos fazer excreção de ácido úrico, inclusive. Isso é uma adaptação ao modo de vida terrestre. Perfeito. Tá? Então, está errada 2. Não, as aves convertem em ácido úrico. Que é menos tóxica que a amônia, beleza. Demanda um volume relativamente grande de água para sua eliminação. Comparado com a amônia, menos água, mas comparado com o ácido úrico, consideravelmente mais, tá? Outra coisa interessante, para quem não sabe, as fezes lá, você vai ver fezes mesmo, pretinhas, e tem aquela pasta de dente branca em cima. Aquilo lá é o ácido. Se eles tivessem muita água disponível, não seriam pesados. Então eles têm que liberar algo que seja pouco, né, dependente da água. Algo que seja assim, quase, né, tem baixa solubilidade em água. Então, além das aves e dos répteis, insetos também vão fazer risco de intoxicação. Menos tóxica comparada com a amônia, né, gente? Então, estaria certa a 1, a 3 e a 4. A nossa resposta seria a letra D, de John Lennon. Beleza. Fechou? Vamos para a próxima para a gente não perder muito tempo. Questão número 49, essa questão muito polêmica na época, um monte de aluno teve questões bem elaboradas, eu acho essa questão muito legal. Ela foi aplicada lá em 2015. A pressão parcial de oxigênio, PO2, no sangue foi medida simultaneamente em diferentes pontos do sistema circulatório de um mamífero. Vamos pensar que esse mamífero pode ser um ser humano, tá? Em condições normais, espera-se que... Então, gente, concentração, pressão parcial, é isso que a gente tem que entender. Agora, preste atenção, para compreender e responder essa questão, você precisa ter uma noção de uma abordagem completamente diferente. Quem olha isso, vai olhar e bater a cabeça e dizer, eu nunca ouvi falar desse PO2, pressão parcial de oxigênio, não entendi nada, nunca estudei isso. Você estudou? Porque você estudou sistema circulatório? Mas eu não estudei. Olha para cá. A circulação seria isso, a circulação como um todo são os pulmões, que é o local onde chega o oxigênio. Então chegou o oxigênio, beleza. Primeiro, entre pulmão e coração, lembra que os pulmões ficam do lado aqui, né? O coração bem no meio, os pulmões
Muito bem. Pessoal, não repare essas batidas que tem, é porque aqui o fogo ele é de um zinco. O sangue sai oxigenado dos pulmões e vai para o coração e depois se distribui para as células do corpo inteiro. Beleza. O que você tem que saber a respeito disso? 4 conceitos. Bateu esses 4 conceitos, o resto você não erra mais. Quais são, prof? Ó, átrio, ventrículo, artéria e veia. Guarda aí. Átrio, anota. Átrio, recebem sangue. Os ventrículos expulsam sangue. São as cavidades inferiores que vão expulsar sangue. Perfeito. A artéria é aquela que sai e a veia chega ao coração. Então, vou repetir para vocês. Ó. Átrio recebe sangue. Ventrículo expulsa sangue. A artéria sai do coração. Veia chega ao coração. Veia vem. Perfeito? Massa. Então, o sangue sai dos pulmões e vai por uma veia. Ó, que tá... Não é verdade. A veia aqui inverte. A veia umbilical também inverte, tá, gente? No lado esquerdo, depois no ventrículo esquerdo e sai por uma artéria. A artéria aorta. Vai irrigar os tecidos do seu corpo, que consomem esse oxigênio e liberam CO2. Aí fica azulzinho o nosso esquema. Volta pela veia cava, chega sempre no átrio, que é quem recebe sangue, vai para o ventrículo direito e expulsa esse sangue via ventrículo pela artéria pulmonar. Notem que a artéria pulmonar está carregando CO2. Como é que você sabe disso? Tá azulzinho, é no meu esquema aqui. Então, ó, para você nunca mais se confundir, partindo dos pulmões, ó, veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria pulmonar, artéria aorta, perdão, veia cava, átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar. Notem que vai ser sempre VA, 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 VA e fechou o nosso ciclo. Hã? Legal, né? Sempre V com A, com V. Nunca vai ter artéria com átrio e nunca vai ter ventrículo com veia. É sempre A com V. Está sendo examinado. Esse aqui seria o meu lado esquerdo. Aqui o meu lado direito. A outra porção é rica em CO2. Então ele está colocando algumas condições. Ó, a pressão de O2 na veia pulmonar é menor do que no ventrículo direito. Cadê a veia pulmonar? Ó? Cheia de oxigênio a veia pulmonar. É menor do que o ventrículo direito? Não, o ventrículo direito é pobre em oxigênio, está uma porção azul. Então está errado. Tchau, letra A não está certa. B, oxigênio é maior do que na veia cava. Veia cava está cheia de gás. A pressão de O2 no átrio esquerdo é menor do que do ventrículo direito. No átrio esquerdo, está dizendo que é menor do que o ventrículo direito. Pelo contrário, é maior, tem mais oxigênio no átrio esquerdo do que no ventrículo direito, que é pobre em oxigênio e rico em CO2. A artéria pulmonar é maior do que na veia pulmonar. Cadê? Ó? A artéria pulmonar é pobre em oxigênio e a veia pulmonar é rica em oxigênio. Ele inverteu o sinalzinho aqui. Concentração de oxigênio e tem bem mais CO2. Beleza? Então tá errada a letra E também, ficamos com a letra B. Easy, né? Circulação a gente revisou de uma maneira bem legal. Vamos para a próxima. Questão de número 52, da Federal de 2013. Louco por um saleiro, sal foi uma das primeiras palavras que o garoto aprendeu a falar, antes de completar 1 ano de idade. Quando conseguiu caminhar com as próprias pernas, passou a revirar os armários da cozinha em busca de tudo que fosse salgado. E sempre que podia, atacava o saleiro. Aos 3 anos e meio, por causa de uma suspeita de puberdade precoce, o menino foi internado num hospital. Eita, João! Beleza, o apetite por sal da criança, cujo relato tornou-se clássico na história da medicina, era causado por um desequilíbrio que representava uma deficiência na produção de... Gente, olha só, ele está falando de sal. Relação com sal. Professor, não consigo lembrar. Existe um hormônio que lá nos seus túbulos renais, ele promove retenção de sais. Se você não produz esse hormônio, os sais vão embora junto do xixi. É normal que a gente tenha um pouco de sal na nossa urina. Um pouco. Porque parte do sal tem que ficar dentro do seu corpo. Se não produzir esse hormônio, o sal vai embora. O sal vai embora. O sal vai embora. Você vai ficando sem sal e fica louco para comer sal. Que é o que acontecia com a criança. Que hormônio é esse, prof? É a letra A. Tá? A aldosterona, que é produzida pelas glândulas suprarrenais ou adrenais, é o hormônio que vai reter sal, elevar a sua pressão. Quanto mais sal na corrente sanguínea,
mais retenção, eleva a sua pressão arterial. Massa, né? Beleza. Insulina pelo pâncreas. Também vai promover a síntese de glicogênio lá no seu fígado. Anota. Pronto. Entrada de glicose nas células. Agora, preste atenção. Se essa insulina ou hiperglicemiante? E agora, professor, não sei. Beleza? Tanto que se uma pessoa que depende de insulina tomar doses funcionar, pode ter um choque por falta de glicose no sangue. Beleza. Tiroxina são hormônios que vão ativar as mitocôndrias. Eles estimulam a atividade mitocondrial, eles estimulam a multiplicação das mitocôndrias. Lembra que a gente viu no início da aula? Quanto mais desses hormônios a gente tem na corrente sanguínea, mais elevado vai ser o seu metabolismo energético, mais ATP você estará produzindo. Vasopressina, olha esse aqui, a gente tinha que falar dele. Vasopressina, pessoal, é a mesma coisa que ADH. Ao invés de reter sal na corrente sanguínea, ele faz você reter água na corrente sanguínea. Ele é um hormônio que promove você segurar água no corpo. Por isso que ele é chamado de vasopressina também. Por quê, prof? Porque quando ele segura a água na corrente sanguínea, não deixa essa água escapar no xixi, ele faz com que a tua pressão eleve. Então, quando você está sob efeito de ADH, concentrado, muito escuro. Não é o xixi Sprite, é o xixi Quat. Somatrofina. Somatrofina é a mesma coisa que GH. A gente estuda. Tá? Ou somatotrofina, como está escrito aqui, que é produzimentos para permitir o crescimento da pessoa. É esse hormônio que é produzido, especialmente quando você entra em sono profundo, né? Então, é legal dormir bem, especialmente na tua fase de crescimento, para produzir bastante GH, crescer, ficar forte e bonito, né? Então, beleza. Então, você tem aqui, ó, a aldosterona pelas glândulas estão aí já relativamente cansados, eu não, só estou com calor, mas vamos lá. Questão de número 50. A caça durante a noite e captura um morcego. Então, a coruja está caçando e está capturando um morcego. Entramos nas questões de ecologia. Ambos são capturados por uma rede armada por pesquisadores. Após a análise cuidadosa da coruja e do morcego, os pesquisadores estão embaixo das penas da coruja. E sob os pelos do morcego, moscas hematófagas. O que é hematófago, professor? Que bebe sangue. Embaixo dos pelos do morceguinho tem uma Gerson, são denominadas. A gente está falando de relação ecológica, presta atenção. Primeiro, chamar isso de ecologia e de predatismo. Ele é um predador. Ele está comendo um outro ser. Isso é uma relação mais menos. É bom para quem come, é ruim para quem é comido. Cuidado, tá? Hoje a gente faz uma distinção de quando come bicho e quando come. Então, predação. Perfeito. Ficamos com A, B ou D. Então, gente, os ácaros e os piolhos foram encontrados embaixo das penas da coruja, ambos se alimentando da coruja. Se os dois estão disputando o mesmo alimento, você vai ter uma situação de competição. E aí, cuidado, tá? A competição é um dos que mais a galera erra no vestibular. Competição. Ele pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica. A gente sempre pensa assim, na competição um vence. Sim. Então é bom para um e é ruim para outro. Não, porque a competição ela é energeticamente prejudicial para os dois. Por mais que você, por exemplo, compita, sei lá o que você faz com um outro candidato, você vai ter que gastar muita energia. Você vai vencer. O candidato que não assistiu a revisão não vai vencer. Você pensa, nossa, para mim foi mais, para ele foi menos. Não, porque você também teve que gastar muita energia para conseguir vencer. Então, na competição, a gente tem gasto energético de ambas as partes. Embora um vença e outro perca, ambos vão gastar energia. Então, é ruim para os... Beleza, então você tem uma situação de competição. E aí, a gente já vai fechar com a letra D, mas continua. Aí você tem também as moscas hematófagas e o morcego. Se ela está bebendo o sangue do morcego, ela é um parasita. Tá? Então, a gente tem a resposta a letra D mesmo. Parasitores, né? Então, para a ave é bom e para o outro é indiferente. Essa relação é de inquilinismo. A gente também tem uma relação, às vezes, dessa ave comendo um carrapato lá na pele do tamanduá. Opa, tirou o carrapato do tamanduá. Ajudou o tamanduá, não é verdade? Ajudou. Ajudou a ave. O tamanduá tenha sido ajudado, a ave também tenha sido ajudada, eles conseguem viver de maneira isolada. Um não precisa necessariamente do outro para sobreviver. Diferente do mutualismo. Olha aqui, ó, na raiz das plantas, a gente precisa da associação com fungos. A gente vai formar um negócio chamado de micorriza. A micorriza é a associação do fungo com a raiz das plantas. Essa micorriza facilita o processo de digestão
de substâncias orgânicas e matéria orgânica que tem ao redor da raiz, um vive do outro. Isso é um mutualismo. É parecido com a protocooperação, mas não é a mesma coisa. Outra coisa interessante aqui, ó, formigas vivem em sociedade. O que é sociedade? Seres que não estão colados anatomicamente. Normalmente, dentro da sociedade, existe muita diferença de função social. Pensa lá no formigueiro. Tem a rainha, tem as operárias, e essas operárias se subdividem em operárias de defesa, operárias de construção, operárias de limpeza, né? Tem um monte de tarefas diferentes e ocorre também nas bactérias, que eles estão unidos fisicamente. Quando eles estão árvores que podem derrubar folhas, e essas folhas podem, por exemplo, impedir o crescimento da grama. A gente discute muito essa questão, mas olha só, para a árvore que é alta, lá, tem 10 metros de altura, o crescimento da grama embaixo não faz diferença nenhuma. Ah, mas a grama vai competir com metros de raiz? Não vai competir com a grama, mas ela está atrapalhando o desenvolvimento da grama. Tá, então isso a gente chama de amensalismo. Para a árvore é indiferente. Agora, zero para a árvore. Fechou? Massa? Vamos lá, vamos lá. Questão número 64, a segunda e penúltima, segunda de ecologia e penúltima questão da nossa revisão. Durante décadas, seres parasitas foram omitidos das teias alimentares, com base na ideia de que eles teriam pouca influência na biomassa do ecossistema. Então a gente está falando de parasitas, tá? Entretanto, quanto a biomassa dos parasitas é medida, essa noção é desafiada. Em alguns sistemas estuarinos, estuarino é relativo a estuário. Estuário é quando o rio encontra o mar, tá? Tipo num manguezal, assim a gente chama de estuário, a região da foz do rio, que é quando ele vai desembocar em alguma área dos predadores do topo de cadeia. Então, por exemplo, num estuário, num manguezal, você tem tanto mais de topo de cadeia alimentar. Olha só que interessante. A respeito da inserção dos parasitas nas teias alimentares. Parasitas são reguladores das populações dos seus hospedeiros. Começa a subir demais a população de hospedeira. Opa, os parasitas também se proliferam pra caramba. Imagina os parasitas, por exemplo, vamos pensar num piolho, ou numa sarna, ou num carrapato. Qualquer parasita do crescimento populacional dos seus hospedeiros. 2. Parasitas podem atuar como presas. Cuidado, presa não é predador. Elas podem ser comidos por outros seres. Um exemplo que eu dei antes para vocês. Você tinha o carrapato, que é um parasita no tamanduá. E aquele carrapato serviu de alimento para uma ave. A ave comeu o carrapato. Pô, se ela comeu o carrapato está sendo uma presa? É verdade, isso pode acontecer. Beleza. 3. Parasitas podem alterar o desfecho de interações competitivas interespecíficas. Como assim o desfecho, prof? Imagine que você tem dois grandes competidores, só que um é parasitado, você vai ver que o outro que não tem o parasita, ele tem vantagem competitiva. Aquela população sucumbe, essa fica. Uma coisa que é bem visível, que a gente pensa para ser um pet, foi largado no ambiente. Esse animal se chama tigre d'água norte-americano. A gente tem o tigre d'água, então ele tem vantagem competitiva com o tigre d'água brasileira, que tem uma série de predadores, tem uma série de parasitas. Então, na hora de competir, o tigre d'água norte-americano tem vantagem, porque não vai ter parasitas que o outro tem. Então, tá certo a 3. A resposta é uma justamente porque a gente tem que só discutir, né? Isso é bem clássico da Federal do Paraná. Eles gostam de questões de ecologia que você discuta o que ele está afirmando. Vamos lá. Última questão da nossa revisão e a gente não podia deixar isso faltar. Todas as provas, anota o que eu estou falando, todas as provas da Federal do Paraná de Biologia têm uma questão de gráfico. Não existe exceção para essa regra. Sempre vai ter uma questão de gráfico. Nesse caso, a gente vai fazer uma questão de ecologia. Uma forma de estudá-las é pela produtividade. Gente, apareceu a palavra produtor. Eles que são os produtores são quem são? São aqueles que vão pegar a matéria inorgânica na forma de CO2 e converter ela em glicose. A gente já estudou isso lá no início da nossa revisão. A gente já falou sobre fotossíntese. Beleza. Então, a gente vai pegar CO2 e converter em glicose. Massa. É do que ele está falando. Outra coisa importante, ele está falando de cadeias tróficas, cadeias alimentares. Trófos no grego é alimento, tá? Então, falou em produtividade, lembra em plantinha. Lembra de alga, lembra de ser que faz fotossíntese. Em biomassa, em cada nível da cadeia. Supondo a existência de uma cadeia num ambiente aquático, ele está falando de ambiente aquático, com 3 comunidades de organismos, vegetação, herbívoros e carnívoros, em equilíbrio, qual dos gráficos... Gente, vamos pensar o seguinte. Você tem, cadê? Vegetação, herbívoros e carnívoros. Qual desses 3 grupos, dessas 3 comunidades de ambiente aquático, responde imediatamente à variação da luz?
Quem faz fotossíntese. Não tem luz? Não tem fotossíntese. Não tem produtividade. Tem luz? Opa, aí tem produtividade. E essa produtividade é a produtividade primária. Aquilo que os seres vão produzir, aumentou a luz, vai ter biomassa de vegetais. Agora, vamos pensar aqui, ó. Aqui faltou, ó. Era para ter letra A, B, C, D e E. Desculpe. Nesse gráfico E, você tem aqui, ó, 0 de luz, 1.500 de luz. Tá? Milimols de luz, metro quadrado ao segundo, e aqui a biomassa. Sempre olhe, né, os eixos dos nossos gráficos. Então, olha só, se você tem 0 de luz e tem 1.500 de luz, é óbvio que a taxa de fotossíntese não vai ficar igual, a produtividade não vai ficar a mesma. Então, ó, tem que ter um acréscimo de biomassa à medida que tem mais luz disponível no ambiente. Essa aqui também, né, está decrescendo. Os vegetais, imagina os vegetais diminuem agora. Vamos pensar comigo. Você tem vegetais, aí está aumentando a população dos vegetais, aumentando a população. A gente tem um declínio da população dos herbívoros. Se a gente tem aumento da biomassa vegetal, essa é a nossa resposta. E aí a gente terminou a nossa revisão. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês aqui. Eu agradeço a paciência de todo mundo e eu tenho certeza que muito daquilo que a gente falou vai aparecer na sua prova. Eu fico muito feliz saber que hoje tem bastante gente que me acompanha. Eu fico muito feliz saber que eu posso ajudar cada vez mais pessoas. E tudo isso eu devo a vocês, que me deram um voto de apoio lá no início e continuam dando esse voto de apoio dia após dia. Obrigado mesmo. Muito legal para mim. Mas eu vou me inscrever e eu nem olho direito o canal. Mas me ajude. Números são relevantes para atrair mais público. Você sabe que os números são relevantes também para atrair, quem sabe, no futuro, um patrocinador para o canal. Por que não? Eu tenho que pensar nisso. Eu estou disponibilizando isso para vocês, mas um dia eu tenho que me sustentar a partir disso. Se inscreva no canal, dê essa forcinha para o professor. E se você chegou até esse momento, coloca aí para nós, ó, produtividade. Escreve nos comentários a palavra produtividade. Eu sei que você chegou até as redes sociais. Beleza? Um grande abraço, fiquem bem. Foi um prazer estar com vocês e tchau!